Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula do nosso curso de trigonometria. E bom, hoje nós vamos trabalhar com a lei de Pitágoras, né? Essa aqui é a nossa segunda aula. Bom, como eu havia dito, né, aqueles que já são iniciados na trigonometria poderiam pular a primeira e a segunda aula. Isso aqui é mais uma introdução, de fato, ao tema. Bom, mas, como eu disse, hoje nós vamos trabalhar com a lei de Pitágoras. Eu vou deixar na descrição um link sobre um texto muito interessante falando sobre o valor da lei de Pitágoras, tá bom? Bom, mas vamos começar a nossa aula de fato, né? Bom, a lei de Pitágoras, ela relaciona o comprimento dos lados de um triângulo, tá? Então, é a relação dos lados de um triângulo. Triângulo, mas não um triângulo qualquer, né? Um triângulo retângulo. Então, o que é um triângulo retângulo? Nós já vimos na nossa última aula, né, o que são ângulos e tudo mais, e como relacioná-los dentro de um triângulo. O triângulo retângulo ele é muito especial porque ele possui um ângulo de 90 graus, ou seja, um dos ângulos, a soma, lembrando sempre que a soma de todos os ângulos, vamos pegar aqui, esse aqui é o ângulo alfa, esse aqui é o ângulo beta, e esse aqui é o ângulo gama, né? Esse aqui é o ângulo gama. A soma desses três lados, ou seja, alfa mais beta mais gama, é sempre igual a 180 graus. Beleza? Então, uma coisa muito especial é que um dos lados, um dos ângulos do triângulo retângulo equivale aí a 90 graus. Ou seja, um único ângulo vai pegar metade do valor total da soma, tá? E a lei de Pitágoras, ela só vale aí para ele, o que é algo muito interessante, né? Já que a lei de Pitágoras é algo muito fundamental. Bom, dentro de um triângulo retângulo, nós colocamos três nomes, né? Ou dois, mais precisamente, depois a gente vai ver que são três, né? Um é a hipotenusa, né? O que é a hipotenusa? É o lado ao qual um ângulo de 90 graus está olhando, né? Ou seja, o que é olhando, né? Olha aqui, né? Olha aqui. Vamos pegar aqui esse ângulo aqui de 90 graus. Lembrando que o ângulo de 90 graus, né, é quando eu tenho esse quadradinho e um pontinho ali no centro. Ou só um quadradinho também. Se você ver só um quadradinho ali, é um ângulo de 90 graus. Olhando, aqui, o ângulo de 90 graus está aqui. Ele está olhando para um lado. Que lado é esse? Né? É a hipotenusa, né? Hipotenusa. Como está escrita aqui embaixo. Não vou reescrever, não. A hipotenusa é sempre o lado para o qual o ângulo de 90 graus está olhando, como está ali entre aspas. Bom, e os outros lados? Os outros lados, eles são os catetos. Os catetos são aqueles que sobram, tá? Aqueles que estão ali apenas, como a gente costuma dizer aí, né? A maioria dos jovens, né, tá ali, tá apenas vivendo, né? Apenas vivendo. Mas depois a gente vai ver a utilidade deles, tá? Eles não estão ali apenas vivendo, mas aqui o mais importante mesmo é a hipotenusa, tá? Bom, ok. E o que a lei de Pitágoras, então, ela faz com essa tal dessa hipotenusa? Com esse tal de lado ou catetos, né? Igual a gente viu ali, catetos são os outros lados. Bom, a lei de Pitágoras, ela vai falar o seguinte, olha só. A soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa, né? Aí nós temos esse desenho aqui, para exemplificar, é uma imagem que eu peguei aí da Wikipédia. Aqui está a hipotenusa, né? Aqui está o ângulo reto, beleza? E aqui esse ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus, ele está olhando aqui para este lado. Já que ele está olhando para este lado, ele é a hipotenusa, beleza? Bom, e esse aqui é o cateto oposto. Cateto oposto não, perdão. Esse aqui é um cateto e esse aqui é um outro cateto, né? E aí o que nós temos? C ao quadrado, ou seja, aqui é um H, né, de hipotenusa. Opa, essa cor aqui não foi tão interessante, ali no meio apagou. Então, essa hipotenusa aqui, né, se nós pegarmos hipotenusa ao quadrado, né, vai ser um lado aqui, equivale à hipotenusa. Esse comprimento aqui é hipotenusa, né? Então, H. Então, pá, aqui eu tenho H. Beleza. Se eu pegar H vezes H, eu estou multiplicando este lado aqui, dessa hipotenusa, vezes este lado aqui. O que dá a área, né? H é igual a H ao quadrado, que dá igual a área aí de um retângulo, né? A área de um retângulo. Deixa eu colocar um Rzinho aqui. De um retângulo. Beleza? E aqui nós temos duas outras, ou área de
de um quadrado, né? Já que aqui h ao quadrado, na verdade, é um quadrado, né? A área de um quadrado. A área de um... Lembrando que um quadrado é um retângulo em um caso especial onde todos os lados deles são iguais, tá? Mas aqui vamos deixar mais específico, né? Então, da área de um quadrado. Aqui também da área de um quadrado, né? Aqui esse lado aqui, que ele nomeou de A, também é um quadrado. É A ao quadrado, que dá a área de outro quadrado, né? Então, aqui, né, A ao quadrado, isso aqui é igual a uma área de um outro quadrado. Vou botar aqui a área de um quadrado linha. Beleza? E b ao quadrado, a mesma coisa. B ao quadrado é aqui tem o outro quadrado. Aqui eu tenho o tamanho de b, certo? Né? Aqui equivale a b. Então, b ao quadrado é aí a minha área. Então, é uma área de um outro quadrado que eu vou chamar de duas linhas. Beleza? Então, o que isso significa? Que a área do quadrado da hipotenusa, né, que é esse A aqui, AQ, só AQ, é igual à área do quadrado linha, que é o quadrado de um dos lados, mais a soma, né, da área do outro quadrado, que vale do outro lado, tá? Que está relacionado com o outro lado, o lado que restou. Tá? Então, a soma dos quadrados dá igual à hipotenusa. Ou seja, esse quadrado maior aqui, né? Este quadrado maior aqui, que está como C ao quadrado, ele é a soma desses dois quadradozinhos aqui. A área dele é igual à soma da área desses dois quadrados. Beleza? Então tá aqui a relação final, né? A ao quadrado, h ao quadrado, que é a hipotenusa, ao quadrado é igual a ao quadrado mais b ao quadrado. Ou, né, como a gente tinha escrito lá em cima, c ao quadrado, cateto ao quadrado, mais um c', que é um outro cateto elevado ao quadrado. Depois a gente vai ver cateto adjacente, cateto oposto, o que, que eles são. Beleza? Provavelmente vocês já ouviram isso aí na vida de vocês. Tá? Ok, então vamos ver aqui uns exemplos da aplicação dessa fórmula aqui. Né? É uma fórmula simples, né? Mas aí que pode dar um trabalhinho às vezes. Né? Bom, a primeira dificuldade que nós normalmente temos é identificar, né, como está aqui nos exemplos, né, vou nomear esse aqui de exemplo, esse aqui de exemplo A, né, esse aqui é o exemplo A, esse aqui é o exemplo B e esse aqui é o exemplo C. Tá? A maior dificuldade que nós temos normalmente é de localizar a hipotenusa. Quem é o ângulo reto? Né? Às vezes nós temos essa dificuldade pelo desenho. Aqui não tem aquele desenhozinho assim, né? Então a gente tem que notar, a gente tem que olhar e falar assim, esse aqui é o ângulo reto. Né? Aqui já está bem de cara que esse aqui é o ângulo reto, né? Nós podemos verificar, né? Dá para ver que esse aqui é o ângulo reto. Ou, né? Por quê? Porque esse lado aqui é o maior, né? Quando ele não tem esse negóciozinho aqui, né? O sinalzinho que ali eu tenho um ângulo reto, eu preciso ser levado pelo desenho, né? Senão eu posso utilizar a fórmula de um jeito errado, tá? Então aqui já se nota, esse lado aqui é maior que esses dois, né? Pelo desenho, então x aqui é a hipotenusa. Então x ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, ou seja, 4 ao quadrado. 4 equivale a esse lado aqui, né, o comprimento desse lado. E 3 equivale ao comprimento desse lado aqui, mais 3 elevado ao quadrado. Então, x, o que eu fiz diferente agora, né, é igual a raiz quadrada, né, de 4 ao quadrado, 16, mais 9, né, 3 ao quadrado, 9. Então, x é igual aí a raiz quadrada de 25. Se x é igual a raiz quadrada de 25, então x é igual a 5. Né? Talvez algo que eu não tenha comentado, né, é isso. Né? A hipotenusa ela é sempre maior que os outros ângulos, né? Que os outros lados, perdão. Nota-se através disso aqui, né? Se a soma dessa área aqui, essa área aqui é igual à soma dessas duas, esse lado aqui é o maior, né? Até porque é uma soma de quadrados, então não tem número negativo. Logo, aquele lado ali só pode ser o maior, beleza? Então, aqui, esse lado aqui, 5. X igual a 5. Né? O que mostra que ele é, de fato, a hipotenusa. Bom, aqui, como nós podemos perceber, esse aqui é o ângulo reto. Né? E esse aqui é um cateto qualquer, beleza? Então, 10 é a hipotenusa, então 10 ao quadrado é igual ao lado ao quadrado, ou seja, 8 ao quadrado, mais x ao quadrado, né? Que é esse lado aqui que sobrou. Portanto, x é igual a raiz quadrada de 10 ao quadrado menos 8 elevado ao quadrado. Então, 10 ao quadrado equivale a 100, né? Então, 100 menos 64, né? 64 é a raiz, 8 elevado ao quadrado.
Então, isso aqui vai me retornar x igual a raiz quadrada de... soma 6 aqui, 70, 36. Então, x é igual aí a 6, né? Tá certinho. Bom, e aqui, nessa opção C aqui, já está evidente que essa aqui é a hipotenusa, né? Esse lado aqui é o maior, é o dobro desse aqui, resta esse x aqui que é menorzinho, e a gente pode ver, né, através aqui do ângulo reto, né? É fácil identificar aqui o ângulo reto, diferente daqui, que já é um pouquinho mais difícil identificar, aqui também, aqui ficou bem mais simples, né? Então eu tenho aqui 12 ao quadrado, né? 12 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 6 elevado ao quadrado, né? Então, 144, que é 12 elevado ao quadrado, 144, menos 36 é igual a x elevado ao quadrado, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 144 menos 36. Isso aqui vai me retornar 108, né? 108. 108. Então, eu não tenho raiz exata de 108, então fica 108 mesmo. Deixa eu só conferir se é 108 mesmo, que eu posso estar fazendo o cálculo aqui de cabeça errado, né? Então, aqui, isso aqui 1, bota 1, aqui vira 3, aqui vai dar 0, então, aqui vai me dar 14, 6, 6, 7, 8, tá certo, 108 mesmo. Então, raiz quadrada de 108, tá? Então, tá ok. Então, aqui são aplicações da lei de Pitágoras, direto, né? Isso é importante da gente saber e conhecer, tá bom? Bom, algo muito fundamental quando a gente vai falar aí de trigonometria é o seno, o cosseno e a tangente, tá? Elas são as três identidades fundamentais aí da trigonometria, beleza? Então, nós sempre vamos estar utilizando ela, né? Isso que é baseado aí a trigonometria. A trigonometria a gente usa bastante aí, seno, cosseno, tangente, a vida toda, beleza? As outras relações também são derivadas aí do seno, do cosseno, da tangente, e por isso elas são as mais fundamentais. Beleza? Na verdade, as mais fundamentais mesmo são o seno e o cosseno, né? A tangente é o resultado do seno e o cosseno. Beleza? Mas aqui nós vamos tratar das três a priori, tá? Bom, vamos lá. O que é o seno, então? Seno é o cateto oposto a um ângulo definido dividido pela hipotenusa. Então, ou seja, eu defino um ângulo e ali, conforme eu obtenho um cateto oposto, né, que é esse aqui, eu defini esse ângulo beta, né, eu defini esse ângulo beta, e aí a esse ângulo beta eu consigo identificar um cateto que é oposto a ele, né, tá ao contrário dele, né? Como a gente pode ver aqui, ó, se eu definir essas setinhas aqui, ó, eu tenho seta para lá e seta para cá. Aqui está o ângulo, ali está o cateto, beleza? Então, é o cateto oposto sobre a hipotenusa, né? Então, o lado ao qual o ângulo está olhando, né? No ângulo de 90 graus está olhando. Então, o seno de beta, né? Ou seja, eu defini um ângulo, o ângulo é o beta, né? É igual ao cateto oposto sobre a hipotenusa. O cateto oposto aqui, esse cateto ou esse lado, né? Que aqui torna-se o cateto, porque eu já defini que é a hipotenusa, eu já sei que é a hipotenusa. Ele não é mais um lado qualquer, ele é um cateto. Cateto oposto ao ângulo beta sobre hipotenusa. Isso é o seno do beta, né? E agora, se eu tivesse definido, eu vou chamar esse lado aqui, por exemplo, esse lado aqui de baixo, né? Vou chamar esse lado aqui de baixo, esse aqui, de A, né? Esse lado aqui é o A. E eu vou definir um outro ângulo aqui, né? Um ângulo θ. Aqui é um ângulo θ. Quem é o seno de θ, né? Seno de θ é igual a A, por quê? Porque A está oposto a θ, sobre a hipotenusa, né? A hipotenusa não muda, a hipotenusa continua sendo a mesma, tá ok? Enfim, vamos seguir em frente. Então, ir para o ângulo de 90 graus. Para o ângulo de 90 graus não tem, né? Porque vai ser hipotenusa sobre hipotenusa que vai dar igual a 1, né? Então, seno, isso aí já é até um adianto. O seno do ângulo de 90 graus, que é esse ângulo reto aqui, é igual a 1, tá? Isso aí a gente vai ver mais para frente. Que a gente vai ver essa relação na função trigonométrica, a gente vai conseguir determinar isso. Tá ok? Bom, enfim, vamos lá. Bom, e o que é o cosseno, né? O cosseno é o cateto adjacente, né,
a um ângulo definido, né? Então, eu defino um ângulo e a partir dessa definição de um ângulo, eu consigo identificar quem é o cateto adjacente, dividido pela hipotenusa. Então, está aqui de novo o nosso ângulo beta. E o cateto adjacente, né, é o coleguinha do ângulo beta. Né? O ângulo beta está aqui, tem o cateto oposto aqui, e o que está do ladinho dele, né, o que está coladinho com ele aqui, esse aqui é o cateto adjacente. Né? Por quê? Porque ele está coladinho com o ângulo beta. Né? Então, eu consigo definir quem é o cosseno. Né? Quem é o cosseno? O cosseno, né? Então, é o cateto adjacente. Cosseno de quem? Cosseno de beta. Então, a gente só escreve o cos. Tá? Cosseno de beta é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Né? Então, cosseno de beta. Aqui eu escrevi só o seno, né? Aqui é sen, né? SEN é do ângulo beta, aqui do ângulo beta, é cateto oposto sobre a hipotenusa, tá bom? Em inglês, né, usa o sin, tá? S-I-N, mas aí quando... Isso aí a gente utiliza muito em computação, a gente não usa o seno, não. Você nunca vai ver S-E-N, né? Você sempre vai usar sin, beleza? Bom, enfim, seguindo em frente. Então, se eu chamar mais uma vez aqui, vou pegar aquele ângulo beta, o ângulo θ, né, que eu defini lá em cima, né? Vou usar até aqui uma outra cor, uma cor mais viva. Aqui está o ângulo θ e aqui eu vou chamar esse lado aqui de B, tá? Então, quem é o cosseno de θ? O cosseno de θ é o ângulo colado com ele aqui, o ângulo coleguinha dele, né? Aqui, esse ângulo aqui, esse lado aqui, perdão. Então, B sobre hipotenusa. Hipotenusa não muda. Bom, e o que é a tangente, né? O que é essa tal dessa tangente aí que vocês estão falando, né? Bom, a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente a um ângulo definido, né? Então, eu defino um ângulo. Definido um ângulo, eu consigo definir quem é cateto oposto e quem é cateto adjacente, certo? E aí, consigo arrumar quem é a tangente desse ângulo, que é a mesma coisa que dividir o seno pelo cosseno. A gente pode ver isso também, né? Enfim, vamos lá. Então, o cosseno de beta, né, a tangente de beta é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Né? Então, o cateto oposto, quem é oposto a beta? Esse ângulo aqui. E quem que é o cateto adjacente? Né? É esse cateto aqui, né? Que está coladinho aqui com o beta. Né? Então, esse aqui é a tangente de beta. E aí, eu falei que é a mesma coisa que eu escrever seno sobre o cosseno. Né? Por quê? Esse A aqui tá feio, vou escrever um A assim, aí já dá para definir melhor quem é um A, né? Vamos pegar aqui. Quem é o meu cateto oposto? Né? Cateto oposto é igual a seno de beta, né? Vezes a hipotenusa. E quem que é o meu cateto adjacente? É o cosseno de beta sobre a hipotenusa. Né? Então, eu substituo aqui. Eu sei quem é o cateto oposto, sei quem é o cateto adjacente. Pega aqui, seno de beta vezes hipotenusa. Né? Então, está aqui a minha hipotenusa, contrária aí ao ângulo reto, o ângulo reto está olhando para ela, dividido pelo cosseno de beta. Cosseno de beta vezes a hipotenusa. Simplifica, tá aí. Né? Seno sobre cosseno. Então, tangente, ou escreve-se assim, né? Tan. Eu prefiro escrever assim, não sei porquê. A maioria das pessoas escreve assim, tan. Mas eu prefiro escrever assim. Tan de beta é igual a seno de beta sobre o cosseno de beta, tá? Isso aqui é muito utilizado. Mais utilizado do que essa fórmula aqui. A gente vai ver por conta das funções trigonométricas, né? E isso aí ficou muito fácil, né? Vamos dar nomes agora aos lados aqui, só para a gente ver um outro exemplo usando o θ ao invés do ângulo beta, né? Então, apaga isso aqui, né? Apaga isso aqui também, a hipotenusa continua, eu vou definir aqui um ângulo θ, beleza? Tá aqui o meu ângulo θ, esse aqui é o A e esse aqui é o B, tá? Trocando aí das outras formas que a gente tinha feito até agora. Bom, eu quero descobrir a tangente de θ. Quem é o meu cateto
oposto. O meu cateto oposto é o que chamei de B agora aqui, né? Essa seta aqui ficou feia. É o meu B. E quem que é o meu cateto adjacente? É o que eu chamei de A aqui, né? Vou escrever aqui de uma outra cor. Ok? Vou pegar aqui o verde. É esse lado aqui, tá? Então é o A é o meu cateto adjacente ao θ, e o meu B é o meu cateto aí oposto a θ. Então, a minha tangente de θ é igual aí ao seno, vou escrever aqui com a cor roxa, né, que está apontando, é igual aí a B, né, sobre aqui de verde, sobre A. Né? Porque A é o cateto adjacente e B é o cateto oposto. Isso aqui é a mesma coisa que, de preto também, né? Seno de θ sobre o cosseno de θ. Beleza? É a mesma coisa. Bom, pessoal, espero que vocês tenham curtido. Essa foi a nossa aula sobre a lei de Pitágoras. Espero que tenha sido de grande crescimento e também que vocês leiam aí o textozinho que eu vou deixar indicado na descrição do vídeo, tá bom? Bom, forte abraço a todos.